E se eu te dissesse que o livro mais lido da história da humanidade é também um dos registros médicos mais antigos do mundo ocidental? Não como metáfora, como fato literal. A Bíblia menciona mais de 100 plantas ao longo dos seus 66 livros. Algumas aparecem em rituais de purificação, outras em histórias de cura. Algumas são ingredientes de óleos sagrados formulados com precisão que só a bioquímica moderna foi capaz de explicar. E quando a ciência foi investigar cada uma delas, encontrou o mesmo padrão repetido vezes demais para ser coincidência. Compostos bioativos reais, mecanismos de ação documentados e efeitos terapêuticos que explicam, com precisão molecular, por que aquelas plantas estavam ali. Neste vídeo, vou te mostrar 20 delas, não como símbolos, como medicina. Fica até o fim, porque o item número 2 vai te surpreender. Uma mulher negociou uma planta como se fosse ouro por causa das suas propriedades de fertilidade, e a farmacologia moderna confirmou que ela tinha compostos com ação hormonal real. Isso está no Gênesis. E o número 1 é uma das cenas mais humanamente honestas de toda a Bíblia, um homem no limite absoluto, pedindo para morrer, restaurado por algo que crescia ao seu lado no deserto. A bioquímica explica exatamente o que aconteceu naquele momento. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, aperta o botão de inscrição e ativa o sino porque a gente posta vídeos novos toda semana. Vamos começar. Aqui estão 20 plantas bíblicas que curam, classificadas do notável ao absolutamente extraordinário. Número 20. Isopo. A planta da purificação que era, na verdade, um antisséptico. Salmo 50. E 1 contra 7. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. O isopo aparece também em Êxodo 12, quando os israelitas usam um molho da planta para marcar as ombreiras das portas. Em João 19, 29, uma esponja é oferecida a Jesus sobre um ramo de isopo. A planta está em 3 dos momentos mais centrais de toda a Escritura. Ela não estava ali por ser abundante. O isopo contém pinocanfona e isopinocanfona monoterpenos, com atividade antiviral documentada contra herpes simples, tipo 1 e tipo 2. O óleo essencial tem propriedades expectorantes via mecanismo secretolítico direto. A pinocanfona demonstra atividade antimicrobiana contra bactérias gram-positivas em estudos laboratoriais. O que os sacerdotes chamavam de purificação, a microbiologia chama de inibição de patógenos. Chá de folhas secas para tosse e congestão, óleo essencial diluído para uso tópico. O isopo nunca sumiu das farmácias populares, mas esquecemos por que ele funcionava. A palavra purificação virou metáfora espiritual. O composto antimicrobiano ficou no mesmo lugar onde sempre esteve. Número 19. Hortelã. A erva que Jesus citou e que a ciência confirmou como digestivo de precisão. Mateus 23. 23. Jesus menciona a hortelã diretamente ao criticar os fariseus por diezmarem ervas aromáticas, enquanto ignoravam o que era mais importante na lei. O dízimo era cobrado sobre produtos de valor econômico real. No Talmude, a hortelã é registrada como planta sujeita a dízimo. Em monastérios medievais, cultivada especificamente para pacientes com queixas digestivas, o componente ativo dominante é o mentol, até 55% do óleo essencial. O mentol atua como agonista dos canais TRP-8, produzindo relaxamento da musculatura lisa gastrointestinal. Ensaios clínicos com cápsulas de óleo de hortelã, pimenta em revestimento entérico, documentaram redução significativa de sintomas da síndrome do intestino irritável em até 75% dos participantes. O ácido rosmarínico demonstra atividade anti-inflamatória via inibição da COX-2. Chá de folhas frescas após refeições. O chá de saquinho do supermercado é a versão descafeinada do que estava sendo prescrito 2000 anos atrás. Use a planta fresca. A hortelã nunca desapareceu, mas esquecemos a potência do que estava ali. A indústria vendeu antiácidos e antiespasmódicos sintéticos. A planta continuou fazendo o mesmo trabalho de graça. Número 18. Azeite de oliva. O ingrediente que aparece mais vezes que qualquer outro na Escritura e que a medicina chama de anti-inflamatório natural. Mais de 200 referências diretas ao longo dos 2 testamentos. Do óleo de unção do tabernáculo em Êxodo, 30 ao bom samaritano, que usa azeite e vinho como medicamento em Lucas 10:34. Hipócrates listava o azeite como tratamento para úlceras, queimaduras e infecções. Em todas as culturas do Mediterrâneo antigo, era o equivalente funcional da farmácia de entrada. O óleo cantal,
polifenol do azeite extra virgem, inibe as enzimas CoX1 e CoX2, o mesmo mecanismo de ação do ibuprofeno, sem os efeitos adversos gástricos do uso crônico de anti-inflamatórios sintéticos. O ácido oleico reduz marcadores inflamatórios sistêmicos, incluindo PCR e IL-6. O hidroxitirosol demonstra atividade cardioprotetora e neuroprotetora em múltiplos modelos de pesquisa. Azeite extra virgem cru como condimento principal. Compre o certo, leia o rótulo. O bom samaritano não escolheu azeite por acaso. A indústria te vendeu óleos de sementes refinados como substituto mais barato e as taxas de inflamação crônica contam essa história. Número 17. Figo. A primeira planta nomeada na Bíblia e o alimento que curou um rei. A figueira é a primeira planta identificada pelo nome em toda a Escritura. Gênesis 3:7. O momento terapêutico mais explícito está em Isaías 38:21, onde o profeta instrui que uma pasta de figos seja aplicada sobre o furúnculo do rei Ezequias e o rei, à beira da morte, se recupera. O papiro de Ebers menciona o figo em preparações para inflamação. Na Idade Média, pasta de figos sobre abscessos era protocolo médico padrão. O figo contém ficina, enzima proteolítica com atividade anti-inflamatória e capacidade de desbridamento de tecidos, o que explica mecanicamente a aplicação tópica da pasta de Ezequias. O látex do figo tem atividade antimicrobiana contra Staphylococcus aureus. Os figos maduros são ricos em pectina solúvel e prebióticos que alimentam bifidobactérias no intestino grosso. Figos frescos ou secos, como alimento funcional regular. Isaías não estava improvisando, ele estava prescrevendo. A farmácia industrial chegou, depois a observação clínica veio primeiro. Número 16. Romã. A fruta que decorava o manto do sumo sacerdote e concentra mais antioxidantes que quase qualquer outro alimento. Êxodo 28:33 até 34 descreve romãs bordadas no manto do sumo sacerdote em fio azul, roxo e escarlate. Em Números 13:23, os espias de Canaã a trazem como prova da fertilidade da terra prometida. Ibn Sina dedicou sessões extensas da sua enciclopédia médica às suas propriedades terapêuticas. A planta decorava o manto mais sagrado do mundo antigo, não por ser bonita. A romã contém punicalaginas e ácido elágico, dois dos antioxidantes mais potentes já identificados em alimentos. As punicalaginas são metabolizadas em urolitinas, compostos que pesquisas associam à renovação mitocondrial e à longevidade celular. Estudos clínicos documentaram redução de pressão arterial sistólica com consumo diário de suco de romã por semanas. O extrato de casca demonstra atividade antimicrobiana contra patógenos resistentes a antibióticos em modelos laboratoriais. Suco fresco extraído das sementes, não o industrializado pasteurizado que perdeu o que importava. A romã nunca saiu das mesas do Oriente Médio. Fomos nós que esquecemos de colocá-la na nossa. Número 15. Alho. O alimento pelo qual um povo chorou no deserto. Números 11:5. Os israelitas no deserto lamentam. Lembramo-nos do peixe que comíamos no Egito de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Um povo recém-libertado sentindo falta da comida do cativeiro. O papiro de Ebers lista o alho em 22 preparações medicinais distintas. Era medicina de primeira linha, não condimento secundário. O composto ativo central é a alicina, formada quando a alina encontra a alinase ao esmagar o dente. A alicina tem atividade antibacteriana de largo espectro, incluindo contra cepas resistentes de Staphylococcus. Estudos clínicos documentaram redução de pressão arterial sistólica comparável a alguns antihipertensivos de primeira linha com consumo regular de extrato envelhecido. A alicina inibe a agregação plaquetária e demonstra atividade antifúngica contra Candida albicans. Dente de alho cru, esmagado, consumido em jejum. Espere 10 minutos após esmagar antes de consumir. A alinase precisa de tempo para agir. Você não pode patentear alho. Então a indústria farmacêutica vendeu antihipertensivos sintéticos em vez disso. Eles não sentiam falta do alho por nostalgia. O corpo sabia o que estava perdendo. Número 14. Cebola. Lamentada junto ao alho antibiótico natural que os egípcios usavam antes da palavra existir. Mesma passagem de Números 11:5. Cebola e alho mencionadas juntas, como frequentemente eram prescritas juntas no mundo antigo. O papiro de Ebers a lista em preparações para infecções respiratórias. Plínio listou a cebola como tratamento para mais de 25 condições.
Na medicina popular europeia medieval, cebola assada sobre abscessos era o antibiótico tópico disponível. A cebola é uma das fontes alimentares mais concentradas de quercetina flavonoide, com atividade anti-inflamatória via inibição da via NF-κB. A quercetina demonstra atividade antiviral em modelos laboratoriais, incluindo inibição de proteases virais. Inibe também a liberação de histamina por mastócitos, explicando o uso tradicional para alergias respiratórias. Os compostos organosulfurados da cebola têm atividade antimicrobiana documentada. Cebola crua em saladas para máxima biodisponibilidade. O xarope de cebola com mel para tosse persiste em medicina popular em múltiplos continentes por uma razão. O que parecia saudade de um sabor era a memória biológica de uma proteção. A conveniência industrial nos fez esquecer que cebola crua era parte de uma estratégia de saúde. Número 13. Cominho. O tempero que Jesus usou como exemplo e que a pesquisa clínica confirmou como regulador metabólico. Mateus 23, 23. Jesus cita o cominho ao lado da hortelã e do endro como planta pela qual os fariseus pagavam dízimo com escrúpulo. Isaías 28 contra 25 até 27 descreve a sua colheita com detalhe agrícola preciso. No mundo romano era tão valioso que servia como substituto monetário. Em tradições ayurvédicas, um dos 3 temperos centrais prescritos para digestão e assimilação, uso com mais de 3.000 anos de registro. O cominho contém cuminaldeído como composto volátil dominante, com atividade antimicrobiana e antifúngica documentada. Estudos clínicos com suplementação em pacientes com síndrome metabólica documentaram redução de triglicerídeos, LDL oxidado e glicemia em jejum. O cuminaldeído inibe a alfa-glicosidase enzima, responsável pela quebra de carboidratos em glicose no intestino. A timoquinona demonstra atividade anti-inflamatória via inibição de prostaglandinas, sementes tostadas em pratos de leguminosas. Um tempero citado num debate teológico carregava nas suas sementes a farmacologia que 2.000 anos de culinária intuitivamente preservaram. O cominho nunca sumiu, mas esquecemos que ele não era só sabor, era estratégia metabólica. Número 12. Mirra. O presente dos magos que a medicina moderna reconhece como antimicrobiano. Um dos 3 presentes dos magos em Mateus 2:11. Ingrediente do óleo sagrado de Moisés em Êxodo 30 contra 23. O que Nicodemos traz para o embalsamamento de Jesus em João 19:39. Os egípcios a usavam no embalsamamento não apenas por simbolismo. Suas propriedades antimicrobianas retardavam a decomposição. Seu preço era comparável ao ouro. Os magos não trouxeram um perfume, trouxeram a farmácia do mundo antigo. A mirra contém terpenos sesquiterpênicos curzerenona e furanodienona com atividade antimicrobiana contra E. coli e Staphylococcus aureus documentada. Demonstra atividade anti-inflamatória via inibição da NF-κB. Em saúde oral, extratos de mirra documentaram redução de gengivite e atividade contra Streptococcus mutans em ensaios clínicos. Demonstra também atividade analgésica via interação com receptores opioides. Tintura de mirra em bochecho para gengivite e aftas. Use a resina pura, não o extrato diluído em produto comercial com 10 ingredientes sintéticos adicionados. A mirra desapareceu da medicina ocidental porque você não pode patentear resina. A indústria vendeu colutórios com clorexidina em vez disso. Número 11. Canela. O ingrediente do óleo sagrado de Moisés, reguladora do açúcar, confirmada por ensaios clínicos. Êxodo 30 contra 23. Deus instrui Moisés a preparar o óleo de unção com 5 ingredientes: mirra, canela aromática, cálamo, cássia e azeite. O hebraico original usa o termo cinnamon. Numa formulação ao lado de compostos com atividade antimicrobiana documentada, a canela não estava ali por perfume. A canela aparece também em Cânticos 4:14 e em Provérbios 7:17. O cinnamaldeído corresponde a até 90% do óleo essencial da casca, com potente atividade antimicrobiana e antifúngica, incluindo contra a cândida. Múltiplos ensaios clínicos documentaram que o consumo de 1 a 6 gramas por dia reduz glicemia em jejum, hemoglobina glicada e triglicerídeos em indivíduos com diabetes tipo 2. O mecanismo envolve mimetismo da insulina por polímeros de metilhidroxicalcona que aumentam a sensibilidade dos receptores GLUT. 4. 1 colher de chá ao dia. Mas precisa ser canela do Ceilão, não cássia,
que tem teor elevado de cumarina e compromete a função hepática em uso crônico. O livro estava certo sobre a canela. A bioquímica só chegou para confirmar o que a formulação de Moisés já sabia. Pausa rápida aqui. Se você chegou até a metade deste vídeo e está vendo a Bíblia de um jeito diferente, não apenas como texto espiritual, mas como registro de observação médica acumulada por séculos, se inscreve no canal, aperta o like e compartilha com alguém que precisaria ver isso. A gente está construindo algo aqui no Sacred Soil, uma comunidade de pessoas que recusam aceitar que sabedoria antiga é coisa ultrapassada. Continuamos. Mas antes, muita gente me pergunta: tudo bem, eu entendi o que essas plantas fazem, mas onde eu consigo as versões reais? Essa é a pergunta certa, porque a maior parte do que está no mercado não é o que parece. A canela do supermercado é quase sempre cássia, não canela do Ceilão. O azeite extra virgem nas prateleiras com frequência é cortado com óleos de sementes baratos. O mel comercial é aquecido, filtrado e despojado das suas enzimas. A mirra em produto de saúde oral muitas vezes está tão diluída que a concentração ativa é irrelevante. Eu fiz a pesquisa. Encontrei os fornecedores em que realmente confio: canela do Ceilão verdadeira, azeite extra virgem prensado a frio sem adulteração, mel cru não filtrado, resina de mirra autêntica e sementes heirloom para quem quer cultivar um jardim bíblico em casa. Estão todos linkados na descrição abaixo. De volta à lista, porque estamos chegando nos que vão te surpreender de verdade. Número 10. Nardo. O perfume com que Maria ungiu Jesus, planta adaptogênica confirmada por duas tradições médicas. João 12:3. Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus. Marcos 14:3-5 acrescenta o detalhe revelador. Os discípulos calculam que o unguento valia mais de 300 denários, um ano de salário de um trabalhador comum. O nardo vem do Himalaia. Que uma planta do Himalaia estivesse disponível em Betânia diz tudo sobre o valor que lhe era atribuído. O nardo contém jatamansona e valeranona como compostos psicoativos principais. Pesquisas demonstraram que extratos de nardo modulam receptores GABAérgicos, o mesmo mecanismo dos ansiolíticos benzodiazepínicos, sem o perfil de dependência. O nardo demonstra atividade neuroprotetora contra estresse oxidativo neuronal e inibição da acetilcolinesterase, relevante para a memória e função cognitiva. O aroma terpênico demonstra atividade sedativa documentada em modelos de inalação. Óleo essencial diluído para massagem das têmporas. Inalação direta para a agitação aguda. Maria ungiu Jesus com o ansiolítico mais caro do mundo antigo. O nardo desapareceu da medicina ocidental quando os benzodiazepínicos chegaram com dependência e síndrome de abstinência incluídas. A planta estava fazendo o mesmo trabalho sem esse custo. Número 9. Coentro. Descrito como o maná e um dos antifúngicos mais potentes da culinária ancestral. Números 11:7. O maná era como semente de coentro. Os israelitas usaram o coentro como referência imediata de comparação para o alimento milagroso, revelando sua centralidade na experiência alimentar cotidiana. Sementes de coentro foram encontradas na tumba de Tutancâmon. O papiro de Ebers o lista em preparações digestivas. É uma das especiarias que aparece de forma independente em praticamente todas as grandes tradições culinárias medicinais do mundo. Isso é, por si só, um dado epidemiológico. O coentro contém linalol como composto volátil dominante, até 80% do óleo essencial, com atividade antifúngica documentada contra Candida albicans por disrupção da membrana celular fúngica. Estudos demonstraram atividade antibacteriana contra E. coli, salmonela e listéria. Pesquisas documentaram também efeito quelante, capacidade de se ligar a metais pesados como mercúrio e chumbo, facilitando sua excreção. Sementes tostadas em leguminosas. Folhas frescas como condimento ativo, não apenas decorativo. O coentro nunca sumiu da cozinha brasileira, mas esquecemos que ele não era só sabor. Era proteção antifúngica integrada à alimentação diária. Número 8. Lentilha. O prato pelo qual Esaú vendeu sua primogenitura e uma das proteínas mais completas do mundo antigo. Gênesis 25:29-34. Esaú chega do campo exausto e vende seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas vermelhas. A história é geralmente lida como narrativa de impulsividade, mas um prato de lentilhas tinha valor de subsistência real suficiente para que uma pessoa faminta o considerasse justo pagamento.
2 Samuel 17, 28 até 29, lista lentilhas entre os alimentos trazidos a Davi quando fugia de Absalão, alimento de sustento em crise. As lentilhas contêm até 26% de proteína por peso seco, têm índice glicêmico entre 21 e 30, digestão lenta mediada pela composição de amido resistente e fibra solúvel. Estudos clínicos associam o consumo regular de leguminosas à redução do risco cardiovascular, ao controle glicêmico e à melhora do microbioma intestinal através da produção de butirato por fermentação das fibras. Dê molho de 4 horas antes do cozimento para reduzir fitatos. Combine com cominho e coentro. A combinação aumenta a biodisponibilidade do ferro não M. Esaú não era tolo, estava exausto, e um prato de lentilhas era, no mundo antigo, o que uma refeição de sustento real precisava ser. Número 7. Endro. Cobrado como dízimo antiespasmódico que atravessou séculos de medicina popular. Mateus 23, 23. Jesus cita o endro na mesma passagem da hortelã e do cominho. O papiro de Ebers o lista como tratamento para dores abdominais. Dioscorides o prescrevia para aumentar a produção de leite em mulheres que amamentavam, uso que persiste em medicina popular em vários países até hoje. A água de aneto foi um dos primeiros preparados medicinais infantis do mundo ocidental, em uso até o século XX. O endro contém carvona e limoneno como compostos voláteis dominantes. A carvona demonstra atividade antiespasmódica na musculatura lisa intestinal via inibição de canais de cálcio dependentes de voltagem, mecanismo que explica seu uso milenar para cólicas. Estudos com extrato de sementes documentaram efeitos sobre a secreção de leite materno em modelos animais, validando parcialmente o uso tradicional galactagogo. Chá de sementes para cólicas em adultos. Para bebês, doses muito diluídas com orientação profissional para dosagem pediátrica. Uma planta cobrada como dízimo no século I, chegou ao século XX como remédio caseiro para cólica de bebê. Essa continuidade não é folclore, é farmacologia persistindo através das gerações porque funcionava. Número 6. Cedro. A madeira do Templo de Salomão, cujos compostos voláteis a pesquisa associa à proteção imunológica real. 1 Reis 5:6 e 6:9 até 36, descrevem a construção do Templo de Salomão com madeira de cedro do Líbano, trazida a custo enorme por mar e terra. O cedro aparece também em Levítico 14 nas purificações de lepra e em Números 19:6 no ritual da vaca vermelha. Os egípcios usavam óleo de cedro no embalsamamento, suas propriedades antimicrobianas eram empiricamente conhecidas. Ambientes com cedro preservavam melhor. As pessoas que os habitavam adoeciam menos. O óleo de cedro contém cedrol e alfa-cedreno como sesquiterpenos dominantes, com atividade antimicrobiana e antifúngica documentada. O cedrol demonstra atividade sedativa e ansiolítica em modelos de inalação via modulação GABAérgica. Pesquisas documentaram que compostos voláteis de coníferas aumentam a atividade de células NK do sistema imunológico, com efeitos documentados até 30 dias após exposição. Óleo essencial de cedro em difusor para suporte respiratório e imunológico. Chips de madeira em ambientes fechados como antimicrobiano natural. Salomão construiu o lugar mais sagrado do mundo com a madeira que mais protegia quem estava dentro dele. Isso não foi coincidência de estética. Número 5. Acácia, a madeira de Chitim. A madeira da Arca da Aliança com as propriedades que explicam por que era considerada sagrada. Êxodo 25:10. Deus instrui Moisés a construir a Arca da Aliança de madeira de Chitim, identificada pelos estudiosos como acácia tortilis ou acácia seial, as acácias do deserto do Sinai. A madeira de Chitim aparece mais de 25 vezes no Êxodo como material de construção do tabernáculo. O papiro de Ebers a lista em preparações para infecções. Em tradições do Oriente Médio, a casca de acácia é usada para infecções intestinais e saúde oral. A goma arábica derivada da acácia senegal é uma fibra solúvel prebiótica com estudos clínicos que documentam aumento significativo de bifidobactérias e lactobacilos no microbioma com consumo regular. Pesquisas documentaram redução de ureia sérica em pacientes com doença renal crônica com suplementação de goma arábica. Extratos de casca contêm taninos condensados com atividade antimicrobiana contra patógenos orais e intestinais. Goma arábica dissolvida em água como suplemento prebiótico. Pó de casca em fórmulas para a saúde oral.
O povo que carregou a arca pelo deserto carregava, sem saber, uma das fibras prebióticas mais estudadas da medicina moderna. Número 4. Cálamo aromático. Um dos 5 ingredientes do óleo sagrado de Moisés e o relaxante muscular mais antigo do registro histórico. Êxodo 30:23. O cálamo aromático, caneibosen no hebraico original, é o terceiro ingrediente do óleo de unção sagrado após a mirra e a canela. Cânticos 4:14 o menciona entre os melhores perfumes. Ezequiel 27:19 o lista como item de comércio de alto valor na cidade de Tiro. Em medicina ayurvédica, o rizoma de Acorus calamus é prescrito há mais de 2.500 anos como tônico cerebral e antiespasmódico. O cálamo contém beta-azarona, com atividade anticonvulsivante, documentada em modelos animais, mecanismo que pode explicar o uso histórico para epilepsia e espasmos. A azarona demonstra atividade antiespasmódica e sedativa moderada via modulação de receptores GABAérgicos. Atenção! A beta-azarona em doses elevadas demonstra hepatotoxicidade em modelos animais. Uso interno deve ser moderado, preferencialmente de variedades com baixo teor de azarona. Óleo essencial em difusor. Infusão de rizoma seco em dose moderada para digestão, não para uso prolongado sem qualificação profissional. 5 ingredientes no óleo mais sagrado da tradição hebraica, cada um com atividade farmacológica real. Isso não é coincidência de composição, é formulação. Número 3. Lírio do Vale, cantado no livro mais poético da Bíblia e o primeiro medicamento cardíaco documentado do mundo ocidental. Cânticos 2:1. Eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. O lírio do vale tem registro de uso medicinal extenso na Europa medieval chamado de escada de Jacó no herbalismo europeu, prescrito para problemas cardíacos. O herbal de John Gerard, em 1597, o descreve como tratamento para a fraqueza do coração. Essa observação, repetida por séculos, não era poesia, era diagnóstico. O lírio do vale contém glicosídeos cardiotônicos com valatoxina e com valocídio que atuam de forma similar à digoxina, aumentam a força de contração cardíaca e regulam a frequência. Essa atividade farmacológica é real e potente, o que significa que esta é uma planta com margem terapêutica estreita. Toda a planta é tóxica acima do terapêutico. Uso apenas em extratos padronizados sob orientação profissional. Esta planta não é para autoaplicação doméstica. A planta que Salomão cantou como símbolo de beleza carregava na sua estrutura molecular um dos primeiros medicamentos cardíacos do mundo. A poesia e a farmacologia habitavam o mesmo verso. Número 2. Mandrágora, a planta que Raquel negociou como fertilidade e que a farmacologia confirma ter ação hormonal real. Gênesis 30:14, 1:6 Rubem encontra mandrágoras no campo, Raquel, estéril, as pede a Lia. Lia as cede em troca de uma noite com Jacó. A mandrágora era negociada como se tivesse propriedades de fertilidade reais e após o episódio, Raquel concebe. No Egito, era usada como anestésico cirúrgico. Dioscorides descrevia seu uso como analgésico e sedativo. Era simultaneamente a planta mais temida e mais buscada do mundo antigo. A mandrágora contém alcaloides tropânicos escopolamina, iociamina e atropina. A escopolamina é usada até hoje como antiemético para cinetose. A atropina está na lista de medicamentos essenciais da OMS. Os alcaloides tropânicos têm atividade estrogênica indireta via modulação do sistema nervoso autônomo, o que pode parcialmente fundamentar a crença histórica em propriedades de fertilidade. A janela terapêutica é estreita e a toxicidade é real. Nenhum uso doméstico é recomendado. Raquel não era ingênua. Ela vivia num mundo onde a medicina crescia no campo e ela sabia qual planta buscar. O que ela negociou não era superstição, era a farmacologia disponível para o que ela precisava. E chegamos ao número 1. Número 1, zimbro. A planta sob a qual Elias pediu para morrer e que o restaurou. A ciência explica o que aconteceu. 1 Reis 19:1-8. Elias acaba de derrotar os profetas de Baal no Monte Carmelo, e então foge, exausto, para o deserto. 1 Reis 19:4. Ele mesmo foi pelo deserto um dia de caminho, e veio assentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para morrer. Um anjo o toca 2 vezes, oferece pão e água. Diz: levanta e come, porque o caminho é demasiado longo para ti. Elias come, dorme,
e caminha 40 dias com a força daquele alimento. O zimbro estava ali, e a bioquímica explica o que ele estava fazendo. O zimbro contém alfa-pineno e sabineno como terpenos dominantes, junto com a mentoflavona, flavonoide, com atividade ansiolítica e antidepressiva, documentada via inibição da recaptação de serotonina e modulação GABAérgica. O estado de Elias, exaustão psicofísica extrema após hiperativação prolongada, é o que hoje chamaríamos de colapso por burnout severo associado à desregulação do eixo HPA. Isso não era fraqueza espiritual, era colapso neurológico. O alfa-pineno demonstra atividade anti-inflamatória via inibição da NF-κB e atividade broncodilatadora documentada. O zimbro tem atividade diurética confirmada e atividade antimicrobiana contra patógenos respiratórios e urinários. Bagas de zimbro secas em marinadas e cozimentos. Chá de bagas para infecções urinárias, uso que persiste em fitoterapia clínica contemporânea. Óleo essencial em difusor para suporte respiratório. Evite zimbro na gravidez, estimula contrações uterinas. Uso prolongado em doses elevadas pode irritar os rins. Elias não escolheu o zimbro. Ele se deitou debaixo do que havia, e o que havia estava fazendo, em nível molecular, exatamente o que ele precisava. O texto preservou o detalhe, a espécie específica, o número de vezes que o anjo o tocou, a distância que caminhou depois. 2.500 anos depois, a bioquímica chegou para confirmar que o detalhe importava. 20 plantas, 20 compostos, 20 mecanismos de ação, nenhuma delas está ali por acidente. O isopo tem pinocanfona e os sacerdotes o usavam para purificação. O azeite tem óleo cantal e o bom samaritano o aplicou em feridas. A canela tem cinamaldeído e Moisés a incluiu no óleo mais sagrado da tradição hebraica. O zimbro tem a mentoflavona e Elias dormiu debaixo dele no pior dia da sua vida. Eles não sabiam o nome dos compostos, mas sabiam o que funcionava, e escreveram isso em histórias, em lamentos, em rituais, em canções com uma precisão que levou 2 milênios para receber confirmação científica. Qual das 20 plantas mais te surpreendeu? Deixa nos comentários. Foi a mandrágora de Raquel, o zimbro de Elias, a canela de Moisés? Eu leio todos os comentários. E se você já usava alguma dessas plantas sem saber de onde vinha o costume, conta também. Se você quer ter acesso às versões reais, a canela do Ceilão verdadeira, o azeite extra virgem prensado a frio sem adulteração, o mel cru não filtrado, a mirra autêntica, a goma arábica pura, os links estão na descrição abaixo. E para quem quer cultivar, também linkei as empresas de sementes Heirloom, que recomendo para crescer um jardim bíblico de verdade, com as variedades certas. Se você ainda não se inscreveu no Sacred Soil, aperta o botão de inscrição e ativa o sino. A gente está construindo algo aqui, uma comunidade de pessoas que recusam aceitar que sabedoria antiga é coisa ultrapassada e que processamento industrial é progresso. O livro estava certo, a ciência só chegou para explicar o mecanismo. Vai viver como se acreditasse nisso. Até o próximo.